sejam todos bem-vindos, um beijo no coração de cada um de vocês, viu? E de ter paciência de nos ouvir. O assunto hoje é uma coisa tão interessante, é falar sobre o amor, psicogênese do amor. É desse livro Conflitos Existenciais, que é muito bom, todas as lições. É do Divaldo e da nossa companheira Joana de Anjos. Diz o seguinte: amor é de essência divina, porque nasce na excelsa paternidade de Deus. Olha que coisa bonita. O amor é de essência. O que é essência? Eu gosto de falar muito sobre as palavrinhas, os significados dela. O que é essência para nós? É uma substância, né, de natureza das coisas. Então, se é substância divina, é uma coisa maravilhosa. E para o nosso entendimento, sai do divina com letra maiúscula, divina com letra minúscula, que é a nossa capacidade de entendimento. Porque se for com maiúscula, a gente não entende, né? Nasce da excelsa paternidade de Deus. Olha que coisa maravilhosa. O que significa esse excelsa? Se nós somos filhos do Criador, e ainda é na quantidade de excelsa, quer dizer que é muito elevado e sublime. E o ser humano, meus irmãos, é a maior criação da espiritualidade. Imagina o corpo humano, a perfeição. Desde a concepção, a mãe nem sabe que está grávida, o coraçãozinho está lá batendo. E bate ininterruptamente por quanto tempo você viver. Ah, mas termina quando desencarne? Não, você continua vivendo. Principalmente se o coração te der uma boa dose de amor. Que o amor é aquela essência que nos faz exercitar o dom sublime de dar. Não o quê? O que nós possuímos. Se eu não tenho amor, como é que eu vou dar o que eu não tenho? Não é assim? Então eu tenho que me amar. E me amar significa me cuidar em todo o sentido da vida. Começando pela higienização do corpo e da alma, para a gente poder amar. E aí você amando em abundância, você começa a dividir as coisas boas. Como diz a palavra do Cristo, que é dando que se recebe. Ninguém dá o que não possui, gente. Vamos nos amar. Quanto tempo faz que você não dá uma bela gargalhada? Quanto tempo faz? Nós estamos desaprendendo esse lado de sorrir. A gente fica com a mente tão ocupada com as coisas que estão acontecendo com o lado ruim, que nós não enxergamos o bom. Nós não enxergamos o bom. É tragédia, dificuldade de toda ordem financeira, ordem amorosa, ordem familiar. E onde fica o bom? Nós não somos a excelsa criação divina. Se Deus é justo, é bom, é maravilhoso, por que nós estamos nessa insegurança? Ah, mas no meu tempo, não, no seu tempo já passou, porque o tempo é eterno, nós envelhecemos e passamos por aqui, chegamos do lado de lá, do espírito não. Quantas encarnações você já teve? A média que nós já entendemos, já estudamos um pouco sobre isso, a média de uma encarnação para outra é de 100 anos. E nós estamos na idade que estamos, quantas encarnações já tivemos? O que você aprendeu? Ah, mas eles me disseram o seguinte, e eu até concordo. Você passa a vida inteira estudando, mas quando fica velho esquece. Ou não é? Emanação, se não
somos, excelso da paternidade de Deus, emanação sublime, encontra-se íncito, quer dizer, estimulador no hálito da vida. Hálito é respiração, é tudo de dentro, não é? Da vida, quando o psiquismo em forma de primitivismo mergulha na aglutinação molecular. Olha de onde nós viemos, das pequenas células que vai aglutinando, vai até chegar, que não vamos entrar nesse mérito. Dando início ao grandioso processo da evolução. As pessoas às vezes pensam que nós começamos a evoluir a partir do momento que você começa a ter informação. É verdade. Mas só que essa evolução começa lá no comecinho da gestação, que já começa o desenvolvimento, já estamos evoluindo. Não é assim? É um processo muito lindo, mas muito profundo. Na sua expressão mais primária, lá do comecinho, manifesta como a força encarregada de unir as partículas às estruturas minerais, transferindo-se ao longo dos bilhões de anos para as organizações vegetais, ou seja, mineral, vegetal, animal, para chegar no hominal. Mas chegando no hominal ainda tem um processo longo, porque falou do hominal, mas não falou do pensamento. E depois ainda tem um pensamento contínuo. Olha que coisa linda! Pensamento, você não quer, você não consegue parar de pensar. Agora, a escolha do pensamento é que é o problema. Se a gente conseguir pensar coisas boas. Mas eu estou pensamento. Pensamento é o seguinte, meus irmãos. A mente cria. O pensamento manda recado, leva, transforma. Mas o sentimento é que executa com amor e somatiza para nós. Então, se nós usarmos o pensamento, né, que vai mandar esse recado, mas o sentimento do coração vai somatizar no nosso organismo. E a pessoa que pensa bem, vive bem. Mas viver bem, mas não tem a desencarnação? Tem, mas o espírito não morre. Você continua vivendo bem. Né? E se a misericórdia divina permitir, nós voltamos no seio familiar. Para quê? Porque somos bonzinhos? Não. Para fazermos as pazes com aquelas pessoas que nós tivemos indiferença. E são poucas? Não são poucas. Não são poucas. Então, nessa linha de raciocínio, transforma-se ao longo dos milhões de anos para a organização vegetal, nas quais desenvolve o embrionário sistema nervoso. Olha que maravilha! Sistema nervoso na seiva, que mantém a vida através do sentimento da sensibilidade. Sensibilidade é o antecessor do amor. Quem é sensível ama com mais facilidade. Quem não tem sensibilidade é mais difícil. É uma pessoa que é indiferente. Interessante que o contrário do amor não é o ódio, é a indiferença, porque o ódio é amor doente. Não é assim? Um novo processo que se desdobra por período multimilenar. Eu acredito que se a gente colocar esse zero, a gente não registra. É muito tempo, né? Um novo processo que se desdobra num período multimilenar, trabalha a estrutura vibratória da energia psíquica ao pensamento e exercício, de que se constitui
facultando-me o desdobramento. O que é o desdobramento para nós? É você entender que isso aqui é copo e depois entender por que serve o copo. É esse desdobramento. Se é água, para o suco ou para o que você quiser tomar. Para associar o nosso organismo e nos trazer satisfação. Porque a satisfação, a alegria, o prazer está em pequenas coisas. Às vezes nós não valorizamos ou esquecemos de valorizar. As melhores coisas são exatamente as pequenas. Quem é de vocês que não tem saudade do arroz com feijão da mamãe fez? Desdobramento das sensações até o momento que surge o instinto, forma dos animais. Primeiro a gente tem um instinto. Só que esse instinto, meus irmãos, não foi apagado de nossa memória, do nosso sistema nervoso, não. O instinto é defesa. Você põe a mão no fogo, de repente você está queimando. É o instinto materno. E o meu menino pode estar com 50 anos e não faz isso, que é o meu menino. Ou de vocês aí daquele que já cresceram. A predominância do instinto na sucessão dos milênios de anos desenvolverá o sentimento de posse. Gente, sentimento de posse é uma coisa interessante. Quer ver uma coisa que a gente confunde? Atestado de casamento com certidão de posse. Não tem nada a ver. É o meu marido, é a minha mulher, é minha. E você não faz isso, não faz aquilo. Não tem nada a ver. Então a gente confunde muito a certidão de casamento com esse atestado de posse. E este do medo da agressão, induzindo comportamento violento em defesa da própria vida. Então esse instinto de sentimento de posse não é exatamente para mandar, é um instinto de defesa. Se você não tiver esse instinto, você não consegue se defender. Não tem como. E hoje nós estamos defendendo até dos nossos irmãos, porque as casas vivem trancadas, por medo. Por medo. Medo dos nossos irmãos, né? Ao longo dos milênios, ao alcançar o estado de humanidade, a herança acumulada nos milênios dos anos transcorridos no processo de contínuas transformações. Quem é de vocês que pode situar uma transformação violenta que eu digo assim, rápida, não é um tipo de agressividade, do berço até agora? Mas é inúmeras, né? É inúmeras transformações, né? Desencadeia a preponderância do egocentrismo. E o que é esse egocentrismo? É a atitude daquele que tudo refaz a seu proveito. Quer dizer, só para mim. Quando Jesus exame se recebe, ele recebe, mas não é possível dar. E dar e doar é o maior gesto, é o maior benefício em nosso favor. Exacerbada até o momento quando ocorre a mudança de nível de consciência adormecida para despertar. Gente, despertar é uma coisa muito interessante. De repente você sabe, de repente você desperta. Gente, mas é assim? É nessa fase de manifestações que tem início o sentimento do amor. Início o sentimento do amor. Confundindo-se ainda com as manifestações do instinto em primitivas formas predatórias contra as outras expressões de vida. Só o homem mata por instinto de maldade, porque o animal, ele mata para sobreviver. Ele não mata por matar, não é? E nós, às vezes, tem uma árvore frutífera, muito, igual a mangueira. Você planta a mangueira, ela produz manga por muitos e muitos
anos e milhares de pessoas possam se alimentar daquela manga. Só vai morrer se não cortar. Porque depois de muitos anos, raramente uma mangueira morre porque está muito velha. Eu disse mangueira, que é uma fruta comum. E as outras frutas? Jabuticaba, gente. Nossa, a gente nem vê mais o pé de jabuticaba, né? Cheio de jabuticaba e tantas outras frutas, né? É muito interessante. Somente quando alcança um equânime, vamos ver o que é equânime? Moderação, tranquilidade de espírito, retidão. Ah, mas vamos falar sobre retidão? O que é retidão? O que é retidão? É a capacidade da pessoa doar sem ter obrigação de servir. Ela doa. A pessoa que é reta, é correta, ela simplesmente doa. Nada obstante, desde os primórdios do instinto, que a educação exercerá uma contribuição fundamental para o crescimento e aquisição dos valores pertinentes a cada faixa do fenômeno evolutivo. Esse fenômeno de crescimento está exatamente nessa frase que nós dizemos aqui, na continuidade, na retidão, a sensação de dever cumprido é o maior remédio para dormir. Não é? É o maior remédio para dormir quando você tem a sensação de dever cumprido. Porque você pode trapacear quem você quiser, mas quando você deita, te pergunta você, eu te cobra. Aí vem a consciência, né, te falando. A conquista da razão, já está falando, estamos chegando no hominal. Nós estávamos falando dos instintos antes do reino animal. A conquista da razão, em decorrência do automatismo inevitável da paternidade antropossociológico-psicológica. Olha que nome difícil. É o nosso período, né? Do nascimento do meu corpo, pensar no corpo, o pensamento e tudo que está em conjunto do nosso ser. Nesse período de crescimento de valores éticos, etc., o amor desempenha um papel fundamental pelo fato de constituir-se em estímulo para a conquista mais avançada em direção ao futuro. E essa direção ao futuro, direção no caminho reto que nós temos que seguir, ela começa desde a concepção. É aquela direção que temos. Ah, mas qual é a estrada? Como é que ela é guiada? Pelos pais. Com qual velocidade? A velocidade do amor e a intensidade também. Porque sem amor você não cria, você não cria um filho. E qual é o pai ou a mãe que não quer o melhor para o seu filho? Nós sempre queremos o melhor. Eu falo sempre, meus irmãos, que a mãe só pensa da cabeça para cima. Porque é aqui e o coração. Você ama muito mais do que devia. A metade só está na boca de sofrer. Pai, não é assim. É desse jeito, né, que a gente ama. Da força perversa do egocentrismo do primarismo, renuncia a abnegar no patamar da lucidez espiritual toda hilária experimentação. Na área das emoções, encarrega-se de limiar as arestas do ego, ou seja, do eu, favorecendo o self, como desabrachadas das emoções superiores. Essas emoções superiores, meus irmãos, o Evangelho de Jesus nos ensina sempre. E cada vez que você vê a mesma frase, e de acordo com o seu sentimento, de acordo com o seu bem-estar, você vai ampliando a visão. Você vai ampliando a mesma frase, mas você vai entendendo de uma outra maneira. O que é mais importante, o pensamento registra e você consegue verbalizar para as pessoas, ou seja, dando aquela informação recebida. O Evangelho pode que a gente, nessa encarnação, não conseguimos decifrar. A necessidade do amor nesse longo trânsito apresenta como pré-potente as conquistas de mais nobres níveis de consciência,
responsável pela beleza, pelo conhecimento cultural e moral, pelas realizações afetuosas, pela solidariedade humana, pela conquista holística, que seja o conhecimento do homem, do pensamento universal. Nessa linha de amor e de pensamento, a gente já ouviu dizer, eu não conheci, mas pessoa que às vezes está numa missa rezando, fazendo, confessando, comungando, hoje, graças a Deus, nós passamos dessa fase, não é para censurar quem faz isso, mas já passamos dessa fase, que nós já conseguimos coração, razão, que é a ligação da criatura com o Criador, mas sai da missa, de repente bateu o carro, mas ele saiu, deu uma briga. E tinha acabado de conversar em algum lugar. Você viu como é que é a nossa distância, a nossa dificuldade de conciliar tudo isso? Né? O amor em exercício não é fácil. Atado, no entanto, às heranças do gozo, quer dizer, da felicidade, às vezes aselvajada pela imposição grosseira, o cérebro passa lentamente a administrar os impulsos que se tornam. Esse impulso, sempre que nós agimos pelo impulso, nós erramos. Quando você pensa, é mais fácil, mas se você agir pelo impulso, é difícil. Ao longo dos sucessivas reencarnações, com mais sutis e nobre, expandindo-se, tornando fonte vital de recursos para o progresso e de envolvimento interior. À medida que você vai progredindo, você vai vendo as coisas com mais facilidade e com maior aceitação. O doutrina espírita nos esclarece. Essa fé raciocinada, respondendo por pelas coisas, nos ajuda. E se você vai pelo impulso e faz alguma coisa desagradável, o arrependimento vem logo em seguida. Mas às vezes você não tem a humildade de pedir desculpa. E quando você não pede desculpa, vem o arrependimento traz remorso e não te deixa dormir. Uma noite só? Não. Por muitas e muitas noites. E uma das coisas mais importantes para a gente, que eu principalmente estou sendo bomba, é o saber ouvir, né? Saber ouvir sem questionar, sem censurar, sem perguntar por que você fez isso, está certo ou errado. Eu não consegui ainda, com toda sinceridade, adquirir essa experiência, não. Às vezes, para no meio da conversa que a pessoa está te falando, fala, mas está certo? Mas quem eu tenho de perguntar? Eu tenho que ouvir. E a necessidade das pessoas falarem hoje é muito grande. O distanciamento das pessoas hoje, das famílias, está muito longe por causa do WhatsApp. Você manda mensagem, o dedo quase fica de câimbra e o celular quase pega fogo. Aniversário, meu filho, você recebe toda velhinha que o celular não pega fogo, porque Deus não quer. Mas não recebe um abraço. A casa espírita, depois da pandemia, ficou vazia. Nós pedimos muito a Deus, me dá saúde, me protege, o meu. Esquece que é dando que se recebe. Nossa casa, às vezes, era 100 pessoas, 80 pessoas, mas tem 15, tem 12. Não acha mais importante, mas quer receber a espiritualidade. Não é não? A gente quer receber a espiritualidade. O que significa isso? É indiferença, deixando de ter fé. O estudo também caiu muito para nós. Não sei, aqui a casa tem muito estudo, né? Existe o inevitável encadeamento de logros. O que é logros? Vamos saber o que é logros? É produzir o efeito que espera. Então, eu quero lograr alguma coisa.
esperar uma recompensa, eu quero algo em troca. Essa não é a palavra do Cristo que andando se recebe, é a palavra do Cristo. Então, existe um inevitável encadeamento de logo soberano da vida. E esse soberano da vida é de cá e de lá, meus irmãos, não é só de cá, não. Quem dá aqui recebe alguém seu muito querido, ou você está plantando para a colheita vir depois. Só que nós temos que lembrar que o tempo divino é diferente do nosso. Às vezes você quer receber imediato uma árvore no planta e lá logo dá fruta, se der o fruto tem que esperar amadurecer, porque se colher verde não tem sabor. E assim é as nossas informações. Se a gente não ouvir alguma coisa e não assimilar, está verde. Você tem que amadurecer para registrar, introjetar e depois exercitar aquela informação, na medida que nós conseguimos, né? Para que parte do simples para o complexo, da ausência de conhecimento para a sabedoria. Essa ausência de conhecimento para a sabedoria é uma coisa muito importante, sabe por quê? O pouco que você sabe te ajuda, porque quem sabe faz melhor. Quem sabe exercita com esmero. Quem sabe tem aquele valor, aquela alegria da doação. É muito importante. De ausência de conhecimento para a sabedoria, mediante a espontaneidade das soberanas leis. Quais soberanas leis? É a lei divina. E às vezes nós não conseguimos entender as leis divinas, que como eu disse antes, é com letra maiúscula, as leis, e nós entendemos com letra minúscula. Mas já está bom, já é um bom começo. Conseguimos entender, né, um pouquinho, que elabora o mecanismo da evolução inevitável. A evolução é inevitável. Querendo ou não, nós somos impulsionados para essa evolução. Em todos os campos. E é muito interessante, meus irmãos, a gente lembrar que essa evolução, na área da tecnologia, na área da descoberta humana, mas é um primor, é um espetáculo. Eu não entendo muito de tecnologia, mas o que a gente vê hoje, as criancinhas de 8 meses fazendo assim no celular, assim, gente, eu fico impressionada, não é não? Mas desse jeito, assim, porcaria de 8 meses, né? Mas na área do sentimento está muito para trás. Na área do sentimento. Quando eu falo em sentimento, vamos lembrar de uma coisa interessante, visitar. A gente não visita mais pessoas, parentes, amigos então nem se fala. E às vezes até pais e mães, a gente não está conseguindo visitar, muita gente não consegue visitar. Ah, eu amo, eu gosto, meu pai gosta, tem loucura por eles. Mas cadê essa loucura? Ela está em exercício? Uma faísca minúscula responde pela calamidade de um incêndio devorador. É uma comparação que ele faz. Uma faísca, uma ofensa pequenininha. Se você não resolver aquilo, que pode crescer. Crescer ao nível de indiferença e perder a amizade de muitos anos. Começou com uma faísquinha, com uma palavrinha assim. Desde que encontra combustível próprio para expandir. Ou seja, se a pessoa não perdoar. Mas é muito difícil perdoar. E perdoar não é esquecer. A pessoa confunde muito de perdoar, a pessoa tem que esquecer. Não, esquecer é problema de memória. Perdoar é lidar com o problema, entendendo a condição e entender às vezes que a pessoa está passando por um momento difícil, em condições difíceis, sem estar naquele momento de sintonia com o seu pensamento. Da mesma forma, o amor, expandindo-se em mínimo expressão, mínimo de amor, já é aquela faísca que nós falamos em cima. Nas primeiras manifestações, encontramos estímulo
desenvolve o sentimento e transforma-se em um oceano de riqueza. Olha, transforma em oceano. Imagina um oceano, quanta maravilha, quanta vida o oceano nos traz, né? A fatalidade da chispa divina, que vitaliza os diversos reinos da natureza, diversos reinos, que nós falamos no início, os 4 reinos, é alcançar o estado de plenitude, de reino de céu, no nirvana, que seria a alegria, um lugar pleno, não é? É totalmente possível evitar-se o processo de contínuas transformações, desde a essência cósmica, que se faz psiquismo individual, desde a nascença do berço ao túmulo, essa transformação. Mais tarde, espírito pensante, rumando para a sublimidade. Esse espírito pensante, quando saímos dos 3 reinos, passando pelo animal, da nominal, temos o pensamento, e depois do pensamento, o pensamento contínuo, quando surgiu o pensamento, que é uma maravilha para nós, né? E a memória para a gente registrar. Isso tudo, meus irmãos, é uma maravilha para a nossa vida. Lembra desse livro, que são conflitos existenciais, ou seja, conflitos, dificuldades que nós temos neste momento, né? Da nossa vida, da nossa transição, das nossas dificuldades, das nossas limitações, né? Continuando com o pensamento de Jesus, calmo, sereno, a nossa existência é muito boa, muito. Cristo Jesus, tua mão nos dá, neste caminho que leva ao céu, tua presença vem alegrar, só tua mão poderá salvar e nos lembrar lugar superior. Feliz eu sei, feliz eu sei. Que Jesus abençoe cada companheiro que está, deixando o meu carinho dentro do abraço e um beijo no coração de